E o jornalista William Vac jogou a real em relação aos memes contra a Fernanda Haddad. Ele falou vários pontos que, na minha opinião, são assim, são coisas óbvias. Primeiro ponto, essa ferramenta, né, de utilizar o humor para criticar um governo, pô, isso é uma tática muito antiga, tão antiga quanto a política. Isso faz parte do jogo. Não tem lógica você demonizar. Segundo ponto, o governo demorou demais para reagir nas palavras do Vac. E aqui eu coloco mais um ponto. O Lula, enquanto líder da nação, ele poderia, obviamente, ter uma visão mais certeira, mais prudente em relação ao que está acontecendo. O meme é uma forma de, hoje em dia, de manifestação popular, quando você quer demonstrar alguma coisa. Neste caso em tela, o brasileiro, em sua grande maioria, está inconformado com as taxas, com os aumentos de impostos, o governo sempre mirando aumentar a receita e não cortando da carne, não cortando a despesa, não diminuindo o tamanho do Estado. Então, se eu fosse o Lula, enquanto líder da nação, eu não partiria para o contra-ataque contra essa parcela importante da sociedade que está criticando o que vem acontecendo. O povo é o pagador dos impostos, ele tem o direito de criticar, de cobrar o seu governo. Aliás, isso é uma democracia. Isto pressupõe uma democracia. E o Lula, ao invés de aproveitar essa oportunidade e procurar ver com o seu time, com seus ministros, ó galera, existe uma manifestação aqui gigantesca sendo manifestada através de memes. O que a gente pode fazer de diferente para não só evitar as críticas, como também navegar por mares mais tranquilos no governo, porque bater de frente com o povo, com uma parcela importante do povo, sendo que existem alternativas, para mim não é uma estratégia inteligente. Então o Lula poderia aproveitar esse momento para aí sim se aproximar daqueles que já não estão mais gostando do seu governo, mas que ainda estão em cima do muro. Podem voltar de novo para o barco petista, por exemplo, não que eu queira, mas ele poderia ter utilizado essa inteligência. Mas o que ele está preferindo, na minha leitura, bater de frente, não está aceitando as críticas, o que para mim é esquisito, né? Um governante não tolerar críticas. E mais, ele quer partir para o contra-ataque e voltou a falar novamente em regulação urgente das redes sociais. O próprio Haddad também circulou aí nas redes sociais, né? Se eu não me engano, foi na CNN, ele falando que defende a regulação da internet, quer dizer, mostrando que eles não aprenderam nada e também não esqueceram nada. Eles estão acostumados, principalmente o Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, que não tinha redes sociais, né? Então a narrativa oficial colava, o que a imprensa falava colava. Hoje não. Hoje o povo já se informa por fontes diversas. Acabou o monopólio da informação. E essa ficha não caiu pro Lula. Então ele perdeu uma oportunidade ímpar de tentar ficar de bem com aquela parcela da sociedade que já está repudiando o seu governo. Mas ele preferiu bater de frente. E outra coisa interessante que o William Vac falou, os memes, quando refletem a realidade, eles ganham peso, eles ganham força. Tá? Então os memes estão refletindo de fato opiniões do povo. E aí você já vê gente do governo, gente do PT falando quem está financiando os memes. Cara, ou eles fingem, ou eles não conseguem entender que o engajamento orgânico existe. Não é porque eles não conseguem mobilizar pessoas de forma orgânica que os outros não conseguem. Talvez a direita tenha muito mais adeptos na sociedade, as suas ideias, do que a esquerda. Por isso que para a direita é moleza o engajamento orgânico. O povo faz isso automaticamente. Automaticamente, eles não conseguem compreender isso. Cara, isso é uma coisa assim que não entra na minha cabeça. Ou é muita ingenuidade, né? Ou eles sabem que é orgânico, mas não podem admitir porque é uma vergonha política admitir que eles não mobilizam nada e os adversários mobilizam tudo organicamente, né? Eu não sei qual que é a real deles, mas até essas teorias de quem está financiando o meme, eles já estão querendo propagar. É uma coisa impressionante, né? Vamos dar aqui um play nas falas do William Vac. O ministro da Fazenda caiu numa das mais velhas armadilhas. É a armadilha do humor como arma na política. Tudo começou com memes associando o ministro da Fazenda a impostos, associando ele a taxas. Coloque nos comentários, vocês acham essa associação injusta? Coloque nos comentários. Típico de uma bolha atacando a outra. Mas, no caso de Haddad, o que houve foi uma explosão de memes, sátiras, brincadeiras, piadas, filmes feitos com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, ou seja, furou a bolha. Virou um fato político com notável lentidão. A máquina do governo e do PT tentaram responder, mas aí já... E aí essa lentidão, para mim, explica o porquê do contra-ataque
assim, desproporcional, né? Voltando a falar em regulação da mídia, quem está propagando, quem que está financiando. Cara, não é possível que eles acreditam nessas coisas. Não é possível. Era tarde. Passaram recibo, como se diz na gíria. O problema de fundo não são os memes em si. Satirizar um adversário, essa é uma arma tão velha quanto a própria política. Os memes O próprio Bolsonaro, o Bolsonaro, não foi nem por meme, ele foi massacrado predominantemente pela imprensa durante os seus 4 anos de mandato. Em algum momento ele falou em regular a imprensa, por exemplo. Por exemplo, então notem a diferença de comportamento, né, de alguém da esquerda que quer controlar aparentemente até a opinião das pessoas e alguém que é de direita, que mesmo obviamente não gostando das críticas, porque ninguém gosta, ainda mais quando boa parte dessas críticas são injustas, mas ainda assim garante e entende a importância do direito, né, da pessoa se manifestar, da imprensa se manifestar, por exemplo. Aqui no caso, as redes sociais também, mas a esquerda parece que não tem muito essa visão. com Haddad apenas trouxeram, numa linguagem de facílima compreensão, o que já se debatia há mais de ano em relação a contas do governo, que decidiu tratar delas, das contas, pisando com vontade na receita e não no corte de gastos, corte de despesas. Esse que é o ponto, galera. Esse que é o ponto. Então é claro que se o governo não faz a parte dele, não corta despesas, não tenta pelo menos iniciar um processo de enxugamento da máquina, é claro que o Estado não cabe no orçamento. E é claro que eles têm que partir para atacar o nosso bolso. Mas esse que é o ponto. A gente não vê uma contrapartida do governo. Se o governo, por exemplo, estou diminuindo o Estado, estou cortando da máquina, estou fazendo a minha parte, mas ainda assim vou ter que tributar um pouco mais. Beleza, a sociedade enxergaria pelo menos uma boa vontade e uma iniciativa do governo de também fazer a parte dele. Mas eu não estou vendo essa boa vontade por parte do governo em cortar da carne. Uma coisa realmente efetiva, que diminua a sangria das contas públicas. Eu não vejo, sabe? Então, assim, esse que é o ponto bem observado pelo William Vac. Que estão se expandindo e precisando de muita arrecadação. Defensor dessa política, a única que Lula aceita, Haddad já era visto por críticos como uma espécie de refém da Receita Federal. O fato político relevante, porém, é quando a sátira, quando a brincadeira, quando o meme, quando o humor refletem um estado de espírito disseminado de que ninguém mais aguenta pagar tanto imposto e duvida de que o governo fará qualquer outra coisa a não ser taxar mais. Memes ganham força quando traduzem uma realidade. Cara, é isso. Assim, impecável o comentário do Leon Vac. Impecável. É exatamente isso. De novo, para finalizar, o Lula perdeu uma grande oportunidade de pelo menos se reaproximar com aqueles eleitores que fizeram L e que já se arrependeram. Pelo menos ouvir um pouquinho esse pessoal. Os memes passam sim uma percepção de opinião pública ou de uma parte importante da opinião pública. E o PT, em vez de pelo menos ouvir e tentar endereçar alguma alternativa, o que tem feito? Aparentemente, falando novamente em regulação urgente das redes sociais. Será que foi coincidência com os memes? Será que foi? Eu tendo a achar que não. Tá? Então, de novo, o PT está fazendo por merecer a falta de simpatia e de empatia dos brasileiros, que é facilmente constatável nas redes sociais. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, pra gente sair da bolha. E até o próximo vídeo.